Shalom, meus amados, voltamos ao vivo de Varginha, Minas, Centro de Cultura Bíblica Berechite, falando aqui da zona da Mata Mineira e Leste Mineiro e Sul Capixaba. Estamos com as aulas de Religiões Comparada 2, estamos estudando Testemunha de Jeová, ou Russelitas. Já vimos a história deles aí, dos fundadores, Russa, depois Rutherford, depois Nathan Kennor e os outros mais, a estrutura deles, como funciona, né? O Salão do Reino, as reuniões. E na aula passada começamos a ver refutar as suas chamadas doutrinas, né, suas heresias, mostrando sobre a Trindade e também sobre o Espírito Santo e sobre Jesus. Hoje vamos continuar refutando essas ideias dele. Vamos começar por salvação. Para as testemunhas de Jeová, o sacrifício de Cristo não garante a vida eterna, mas somente nos propicia uma nova oportunidade. Jesus somente expiou o pecado de Adão e retirou a pena de morte a fim de que todo homem pudesse ter nova oportunidade. Afirmam que a pessoa que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna só no futuro. Não é nascido de Deus. Crê na salvação através da prática de obras. Para eles, salvar não é Jesus, é obras. Então, vamos começar a modificar. Para ele também, Jesus Cristo não é Deus encarnado, não há Trindade, o homem tem um destino eterno. Então, o significado da cruz também é diferente. Vamos então mostrar a Bíblia o que diz sobre isso, salvação. Primeiro, há necessidade de reconciliação com Deus, é o que a Bíblia ensina, Romanos 5:10, 2 Coríntios 5 e Colossenses 1. A morte de Cristo é o primordial no plano da salvação de Deus, Romanos 8, 2 Timóteo 1 e Hebreus 2. Salvação, segundo a Escritura, é passar da morte para a vida, João 5, 24. É ter vida eterna, Lucas 19, 9. É nascer de novo, João 3, 3. É ir para o céu após a morte, João 14, 3. Qualquer pessoa pode ser salva arrependendo-se e crendo em Cristo Jesus, João 3, 16. Porque Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora sobre a heresia da imortalidade da alma, né? Da mortalidade da alma. A doutrina da mortalidade da alma da testemunha de Jeová é semelhante às dos adventistas. A alma deixa de existir até a ressurreição. A morte é um período de absoluta inexistência. A alma humana é semelhante à alma dos animais, que pode ser destruída. Essa é a ideia deles, né? Ensina ainda que os maus terão outra oportunidade de receber a Jesus Cristo durante o milênio. Finalmente os maus serão destruídos. A Bíblia ensina claramente que o homem é tricotômico, é alma, espírito e corpo. A alma e o corpo são distintos, Mateus 10, Marcos 14, 1 Coríntios 5, Tiago 2, Apocalipse 1, Hebreus 4. A alma está dentro do homem. Veja na criação do homem, a antropologia, né? Soprou e o homem se tornou alma vivente, né? Fesh, psique. A alma está dentro do homem, Jó 3, 32, Salmo 42, Ezequiel 37. Na morte, a separação do corpo e da alma. O corpo fica na terra, o espírito vai ao Deus que o deu e a alma vai seguindo avante. Gênesis 25, 8, Salmo 146, Eclesiastes 12, Lucas 16, João 19, Atos 7, Filipenses 1, Pedro, 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13, Apocalipse 6. A alma não morre, porque Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Marcos 12, 26 e 27. Sobre céu e inferno, agora vamos ver o que tem a dizer o testemunho de Jeová. Dizem que o inferno é a morte física, é a sepultura. Se confundiu, né? Inferno com morte física. E diz assim, é tão patente que o inferno na Bíblia é o túmulo, ou sepultura comum da humanidade, que até nem uma criança sincera pode entender isso, mas os teólogos não entendem. Né? Em suma, não existe o inferno, lugar de tormento para os ímpios. O céu para eles é a capital ou corpo governante da organização de Jeová, para onde irão 144 mil, que são uma organização cristã celestial, corpo de Cristo. Segundo eles pregam, os crentes não vão para o céu após a morte. Antes, após o fim do mundo, o céu será o lugar onde se concretizará o reino de Deus com a presença de todos os salvos. Vamos refutar de acordo com a Bíblia, ó. O céu é o lugar onde todos os salvos morarão com Deus. Gênesis 5, 24, Mateus 17, 3, João 14, 2, Atos 7, 56, 2 Coríntios 5, 1 e 2, Filipenses 1, 23, 1 Timóteo 6, 7, Hebreus 11, 14, 1 Pedro 1, 4. Os salvos formarão uma multidão incontável. Apocalipse 7, 9 e Apocalipse 19. O inferno é um lugar separado para enviados e seus anjos, não para pessoas humanas. Mateus 25, 41. 2 Pedro 2, 4 e Apocalipse 20, versículo 1. O inferno é um lugar de castigo eterno. Salmo 9, Mateus 5, Mateus 13, Mateus 18, Mateus 25, Lucas 16, Lucas 2 Tessalonicenses 1, versículo 9, Apocalipse 19, Apocalipse 20 e 21.
Escatologia. Como é que é a escatologia da testemunha de Jeová? Segundo ele, Jesus teria vindo em 1914, né? E o tempo do fim dos gentios. Seria esse tempo do fim dos gentios. E em 1918 ele viria para o seu tempo, que são 144 mil, e constitui a igreja. Em 1918, Cristo ressuscitou seu pequeno rebanho, segundo a cabeça deles. Diz ainda que em 1935, Jeová lhes revelou que as multidões do Apocalipse, aquela do capítulo 7, versículo 9 e 10, são as outras ovelhas de Jó 10, 16, e que ganharão a vida eterna na terra e não no céu. Em 1914 começou uma grande tribulação para eles, as ovelhas, para estes, né? Para esses tais. As ovelhas são as testemunhas de Jeová separadas dos bodes, seguidores de outra religião. Então, a Batalha de Armagedon seria a Primeira Guerra Mundial, né? A homem, a besta, etc. Mas a Bíblia nos ensina claramente que a terra passará. Isaías 24, versículo 19 e 20. Isaías 51, versículo 6. Mateus 24, versículo 35. Hebreus 1, de versículo 10 a 11. Apocalipse 21, 1. A terra será totalmente destruída, 2 Pedro 3, 7, 10 e 12. A nova terra será o céu, Apocalipse 21 e 22. Ninguém sabe o dia nem a hora que Cristo voltará, Mateus 24, 36, 42 e 44. Atos, capítulo 1, versículo 7. Cristo há de vir como o vírus subir ao céu, Atos 1, 11 e Mateus 24, 30. Cristo voltará com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 16. Cristo não voltará acompanhado dos anjos de todos os santos, Marcos 8, 38, 1 Tessalonicenses 3, 13, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 4. O juízo final será dos atos que os homens praticarem em vida neste mundo. Ele será disso, vai julgar os atos. Está lá no 2 Pedro 2, 9, Romanos 2, 5, João 3, 18. Não haverá nova oportunidade para os ímpios. É o que diz Hebreus 2, 3, Hebreus 10, 26, 2 Pedro 2, 9. Cristo há de julgar os vivos e os mortos, 2 Coríntios 5, 10, 2 Timóteo 4, 1, 1 Pedro 4, 5. Não há texto bíblico que ensine o julgamento com duração de 1000 anos. O milênio é um período de paz. A ressurreição dos mortos será feita em duas etapas. A primeira dos que morreram em Cristo e a última dos ímpios. Esses vão para o arrebatamento da igreja, vão para as bolas do cordeiro, os outros vão para o juízo eterno, vai ser para a condenação. Está lá em João 5, Atos 24, 1 Coríntios 15 e 2 Pedro 2, Apocalipse 20. A ressurreição será visível quando os corpos dos crentes ficarão à semelhança do corpo glorioso de Cristo. João 20, 1 Coríntios 15, Filipenses 3, 1 João 3. Então está aí nessa aula de hoje nossas refutações, né, sobre a salvação, a mortalidade da alma e também falando sobre a questão do céu e inferno e a escatologia das testemunhas de Jeová. Fica na paz. Tchau, tchau.